Então, nós vamos passar pelas fases do desenvolvimento, que também em psicologia são chamadas fases de desenvolvimento psicossocial, tá bom? Nós vamos fazer uma divisão aqui de 0 a 1, de 2 a 3 anos, de 4 a 6 anos, de 7 a 12 anos, de 13 a 19 anos, de 20 aos 40, de 41 a 65 anos e de 65 anos para mais. Então, o primeiro estágio que nós vamos conversar é o estágio uterino. Imagine vocês que nós, já dentro do útero da nossa mamãe, nós já estamos num trabalho de nos fazermos, né? Então, a fase intrauterina, ela está relacionada ao mundo inconsciente. Muito mais é relacionado ao mundo inconsciente do que com o mundo externo. Então, quando a gente está lá no útero da nossa mamãe, a gente não está tendo nenhuma relação, ou muito pouca, muito pequena relação com o externo. A gente está vivendo mais da nossa inconsciência. A gente está mais conectado com o mundo dos mortos e isso mostra até uma falta de vontade de nascer, né? Isso pode acontecer quando a criança, às vezes, prolonga a estadia nesse útero, né? Nesse aluguel, que é aí 9 meses. E às vezes tem criança que demora para querer sair desse conforto, né? Nessa fase, a mãe faz tudo pela criança dentro do útero. Então, a mãe se alimenta para alimentar a criança. A mãe bebe água para nutrir a criança. A mãe cuida da barriga, a mãe cuida do ambiente, a mãe cuida do emocional, ela cuida da totalidade. E a criança lá dentro, crescendo e se desenvolvendo, ela não precisa de fazer nada, na dica de nada. Vocês conhecem algum adulto que vive um pouco assim? Querendo ganhar tudo de mão beijada e fazendo na dica de nada? Isso pode acontecer, não pode? Então, é a história do aceitar passivamente o que acontece. O embrião vive isso. Ele aceita passivamente tudo o que está acontecendo na vida dele dentro do útero. Então, não tem nenhuma iniciativa, não tem nenhuma atividade da parte desse embrião. Ele depende e ele é completamente incapaz de se manter por si mesmo. Se não é, então, a mãe nutrindo esse bebê, esse feto, esse embrião, esse feto, ele não vai ser capaz de sobreviver. E é difícil confrontar o mundo interno e o mundo material ao mesmo tempo. Aqui, a pessoa que se instalou nessa fase, porque o que eu estou querendo mostrar para vocês é que mesmo como adultos, nós podemos estar empacados em algum momento do nosso desenvolvimento psicossocial. E aqui nós estamos falando do útero, né? O sentimento quando se está dentro do útero é incapacidade, fraqueza, falta de poder e ausência de vontade. Tudo isso ocorre porque nesse estágio não é necessário que se faça nada. O bebê está encapsulado, ele está guardado, ele está num zelo profundo e ele realmente não precisa de fazer nenhum esforço, porque a mamãe dele está fazendo todo o esforço por ele. É uma fase, vai passar, né? E o que acontece? Qual é a crise psicossocial da fase uterina? Porque toda fase vai ter uma crise. E como nós vamos lidar com essa crise é a garantia se nós conseguimos ou não vencê-la, ok? Então fiquem atentos para isso, porque no final de cada fase eu vou trazer a crise psicossocial, tá bom? No caso da fase uterina, encarar a realidade externa ou viver da realidade interna. Essa é a crise psicossocial
uterina. Eu encaro o mundo lá fora? Será que eu dou a cara a tapa? Ou será que eu fico aqui mais pouquinho? Nesse aconchego, nesse colo gostoso, né? Será que eu fico aqui mais cadiquinho? Qual que é a principal questão, né? Qual que é a pergunta que essa crise traz? Será que eu posso encarar o mundo? Será que eu dou conta disso? Ou será que eu deveria me afastar dele para o meu porto seguro? Será que eu vou e encaro ou será que eu me retraio e me contenho? Ok? Então, essa é a pergunta dessa fase. Qual a força psicossocial da fase uterina? É a fé. Quando você não tem consciência de coisa alguma, você só te resta a fé. A fé é seu porto seguro. Então, por meio da minha crença, é que eu dou a cara para o mundo e nasço, né? A gente vai nascer dessa forma, quando a gente faz esse esforço e acredita que algo vai vir dali, ok? E depois vem o estágio sensório-motor de 0 a 1 ano de idade. Esse é conhecido como estágio oral, não é? Também nessa fase, a criança agora já não é mais um bebê, aliás, desculpa, é um bebê, mas não é um feto, né? É um bebê, e o bebê é completamente dependente de seus pais, principalmente da mãe, porque é a mãe que dá a nutrição e a mãe que dá o sustento. Então, se os cuidadores representam a fonte de calor, de alimento, de conforto, de afeição, e é um lugar confiável, é uma união saudável, o bebê então desenvolve e aprende a confiar e ele vai pelo mundo acreditando que as pessoas são confiáveis e que é seguro para ele, que ele pode se entregar, que é seguro, que as coisas vão dar certo. Ele então se sente protegido e ele se sente reconhecido. Se ao contrário, nessa fase de 0 a 1, os pais forem negligentes, os pais rejeitarem essa criança, se os pais forem frios e às vezes até abusivos, né? O bebê, ao invés disso, né, de confiar, de se sentir seguro, ele vai ficar desconfiado e vai sentir que o mundo não é um lugar confiável. Ele é imprevisível e às vezes até perigoso, né? Nessa desconfiança, a criança vai se fechar, ela não vai se abrir. Hoje, na nossa experiência com constelações na parte da tarde, que a gente teve hoje, né, de dia, a gente falou muito sobre essa história da gente abrir o peito, da gente entregar, a gente confiar que vai dar tudo certo. E que nesse modo confiança, quando eu expando e abro o meu peito, eu abro também espaço da minha glândula timo, que é a glândula que cuida do nosso sistema imunológico. Então, ao invés de ser assim a nossa defesa é assim. Porque a hora que eu expando, eu abro espaço para o meu timo responder com imunidade para mim, né? Então, a criança de 0 a 1, ela vai estar nesse lugar de, será que eu posso confiar mesmo, né? Isso vai depender demais de como os pais lidam com essa criança nessa fase da vida. É uma fase que, se ela não foi bem resolvida, se a criança sente que o mundo é perigoso, ela desconfia, ela não está confortável, ela pode ter problemas digestivos. As perturbações digestivas do primeiro ano, né, que são aquelas como refluxo, tem mais, né, gente? Agora eu não tô lembrando. Mas aquelas, às vezes, soluços, arrotos, né? As crianças que não digerem bem o alimento, que vomitam com facilidade, né? Ou então que o intestino prende. É uma fase em que isso pode acontecer, porque ela ou se fecha ou ela se entrega, né?
Qual é a crise psicossocial dessa fase, chamada fase oral? Qual é a crise? Eu confio ou eu desconfio? Será? Será que eu posso confiar mesmo? Qual que é a questão principal? Eu posso confiar no mundo para satisfazer minhas necessidades básicas? Veja, é um bebê. Ele precisa de pessoas à sua volta. Uma criança, ela não sobrevive sem o cuidado dos pais, sem o cuidado dos cuidadores, talvez. Talvez nem sempre ela vai ser cuidada pelos pais, mas vai precisar de um adulto para cuidar dela. E ela então se pergunta, né? Então vamos supor que nós estamos numa fase da nossa vida aí, qualquer 30, 40, 50, o que for de idade, mas a gente está empacado na fase de 0 a 1. A gente vai ser pessoas que vão estar sempre nessa dicotomia entre eu posso confiar? Será que eu posso confiar? Ou eu tenho que viver desconfiada? Será que as minhas necessidades básicas vão ser satisfeitas? Né? Qual que é a força psicossocial desta fase? A esperança. Então, é nessa fase que a gente tem esperança. Ai, acontece de tudo aqui em casa. É nessa fase que a gente desenvolve essa possibilidade de ter esperança. Imagina uma pessoa pela vida desesperançada. É uma pessoa que às vezes, por algum motivo que ela não sabe, porque é muito raro alguém se lembrar da fase de 0 a 1 ano de vida. Ela nem sabe o que ela passou. Mas às vezes, pelo histórico, ela passou por algo que fez com que ela ficasse desesperançada a vida afora.